Bem, continuando com nossas aulas, né, nós vimos nas últimas aulas um dos principais componentes elétricos de uma subestação elétrica. Nessa aula a gente vai ver um pouco mais detalhes, sobre os transformadores de corrente, certo? O que a gente vai estar vendo de fato? A gente vai estar vendo algumas configurações, né, de como é a construção de alguns transformadores, né? A sua construção mecânica, então qual é a diferença desses vários tipos de transformadores de corrente que temos, e além disso também as principais características desses transformadores, né? Que é o transformador de corrente. Então nessa aula a gente vai ver um pouco com um pouco de detalhes sobre esse tipo de transformador, e na próxima aula vai ver os transformadores de potencial, ok? Bem, então como eu já falei na última aula, né, que de fato existem transformadores de força, né, que são aqueles transformadores que eu tenho, botei algumas imagens, que esse transformador, como o próprio nome está dizendo, né, ele serve para a questão de transformar a potência, né, ou diminuir ou aumentar, depende da subestação. É isso, uma subestação abaixadora, né, ela vai estar transformando essa tensão para menor, uma tensão menor. E se for um transformador elevadora, ela vai, se for uma subestação elevadora, ela vai estar elevando a tensão para uma tensão maior, né, um valor maior. Então, a classificação desse tipo de transformador, né, eles vão ser classificados de acordo com o meio isolante que ele utiliza, né? Então, ele pode ser do tipo pode usar um óleo mineral, pode usar líquidos também sintéticos, e também pode usar o próprio ar como isolante, né? O óleo mineral e os líquidos sintéticos que são usados em transformadores possuem duas funções principais, que é isolar, evitando a formação de arcos, né, entre os condutores, e também resfriar. A função dele aqui nesse caso vai ser a dissipação de calor originado durante a operação, quando o equipamento está em funcionamento. Então, a função principal desse tipo de isolante usado, né, nos transformadores é isso: isolar e dissipar o calor, certo? Resfriar. Já os transformadores secos, eles vão utilizar o próprio ar circulante como meio isolante e refrigerante, certo? E para esse tipo de transformador, ele vai possuir algumas classes, né? A classe B, ou F ou H. Então, esse transformador de força, né, é aquele transformador mais tradicional que a gente conhece, que a gente vê por aí. Mas o que a gente vai estar vendo hoje são os transformadores de corrente. Então, um transformador de corrente, né, conhecido como TC, então quando a gente vê aí em alguns circuitos essa terminologia, né, TC, a gente já sabe que se trata de um transformador de corrente. E é nada mais do que um transformador, né, para instrumento, cujo o enrolamento primário, como a gente está vendo aí nessa figura, nós temos a imagem da simbologia de como ele é representado. Ele tem seu enrolamento primário, que está simbolizado pelo item N1, né, o número de enrolamentos primários N1. Ele é ligado em série com o circuito que você pretende fazer a medição, no caso, então, a transformação dessa corrente, né? E o enrolamento secundário, que é representado por essa letra N2, se destina à alimentação de bobinas de correntes dos instrumentos elétricos de medição e proteção ao controle, né? Nesse caso aqui a gente está falando de um instrumento de medição, que é o amperímetro, que é simbolizado pela letra A. Então, esse circuito, o enrolamento primário, ele vai alimentar, né, esse instrumento, então vai estar te dando um valor de corrente, nesse caso, menor. Então, aqui no amperímetro, quando você quer fazer uma medição numa linha de alta tensão, por exemplo, você não pode usar o amperímetro diretamente na linha, né, porque você vai acabar como é que fala? Vai acabar que vai ter uma corrente muito alta,
né, e vai acabar danificando o seu aparelho de medição, que seria o amperímetro. Então, para esse caso, você precisa baixar o valor da corrente, né, para você, enfim, conseguir fazer essa transformação, essa leitura, né, essa medição, quer dizer. Então, por isso que o papel do transformador, nesse caso, é estar baixando o valor da corrente para que esse amperímetro possa suportar esse valor de corrente e, enfim, fazer sua medição, sem prejudicar, sem danificar o aparelho, certo? E uma coisa importante também que a gente precisa saber é que o rolamento primário desse tipo de transformador, ele normalmente vai ser constituído de poucas espilhas, certo? De 2 ou 3, por exemplo. E esses fios usados aí no rolamento são feitos de condutores de cobre de grande seção, ou seja, de fios grossos, mais grossos do que o normal usado no transformador. Então aqui eu trago para vocês a figura de um transformador de corrente que é usado em subestações, né? Então quando vocês tiverem acesso, um dia tiver acesso a uma subestação, né, vocês vão ser capazes de identificar o que se trata de um transformador de corrente dentro de uma subestação. Então, gente, como eu falei, a gente ia ver um pouco sobre os tipos construtivos, né, quais são os principais tipos construtivos de transformadores de corrente. Então, a gente tem essa classificação, ele vai ser de acordo com sua construção mecânica, né, como ela é construída mecanicamente. Aqui nós temos um transformador, primeiro aqui é um tipo primário enrolado, como a gente está vendo aqui na figura. Então ele tem o lado do seu enrolamento primário aí simbolizado pelas letras P1, P2, e temos o seu enrolamento secundário aí simbolizado pelas letras S1, S2, certo? Então ele é um transformador de corrente que ele vai possuir esses enrolamentos, como eu falei, o primário e o secundário isolados, né, e permanentemente montados sobre o núcleo, como a gente vê aí, esse núcleo, esse círculo aí é um núcleo, então esses fios vão ser enrolados sobre ele. Então, para esse tipo de transformador, gente, o primário é normalmente constituído por várias espiras, porém, em alguns casos, ele pode ser formado por uma única espira também. Esse tipo de primário enrolado, esse tipo de transformador, ele é mais usualmente utilizado para serviços de medição, mas pode também ser usado para serviços de proteção. As pequenas relações são requeridas. Então, para esse tipo de transformador, ele é mais usado quando a gente está fazendo medições de corrente em alguns circuitos elétricos. Ok? Já o outro tipo de transformador de corrente, que é o tipo barra, como nós podemos ver nessa imagem, ele nesse caso ele vai ter o transformador secundário, quer dizer, o lado do secundário dele completamente isolado e permanentemente montado no núcleo, certo? Então a gente vê essa configuração, né? Esse tipo de transformador ele é adequado para resistir a esforços de grandes sobrecorrentes. Então ele é mais usado mesmo em circuitos onde a gente vai ter muita corrente altas, né? E ele é mais resistente do que os demais. Então vejam que ele não possui enrolamento primário, né? Seu enrolamento primário é constituído por uma barra, por isso que ele tem esse nome tipo barra, né? E ele tem essa configuração de acordo com a figura que a gente pode ver aí no slide. Já o tipo janela, que parece muito com o tipo barra, né? Então, assim como o tipo barra, ele também não possui o primário, o enrolamento primário. Esse primário é simbolizado aí pela barra, né? E ele é constituído de uma abertura através do núcleo, por onde passa o condutor, que seria o primário, que seria essa barra aí, certo? E basicamente a sua configuração tem muita semelhança com o tipo bush, ou tipo barra, quer dizer, né? E ele tem essa configuração, como a gente pode ver aqui na imagem abaixo. Um outro tipo de construção de um transformador de corrente é o tipo bucha. Então ele é um tipo especial do tipo janela. Ele é projetado para ser instalado sobre uma bucha de um equipamento elétrico, né? Por isso que ele tem esse nome, tipo bucha, fazendo parte integrante do fornecimento deste, ok? Nesse caso, para esse tipo de TC, seu circuito magnético é maior do que os demais tipos,
Por isso eles são mais precisos para alta corrente. Então ele possui menor saturação. E para menores correntes são menos precisos, né? Então nesse caso, esse tipo de transformador ele vai te dar uma precisão maior quando você estiver tratando com correntes mais altas do que correntes menores, ok? O outro tipo é o tipo núcleo dividido. Então, ele, para quem já teve contato com um amperímetro de alicate, né, vocês vejam que ele tem uma grande semelhança. Então, esse tipo de transformador, ele possui um rolamento secundário completamente isolado, né, e permanentemente montado no núcleo, como a gente pode ver na imagem. E já a parte primária, né, ele não possui a parte primária. Então, a parte do núcleo dele aqui é separável, por isso o nome tem núcleo dividido. Ou então articulado, para quê? Para ele permitir o lançamento do condutor primário. Então, quem já usou isso no perímetro de alicate sabe como é, né? Você lança, né? Abre ele, divide ele, coloca o condutor que você quer medir a corrente, né? Dentro dele, um fio, e você consegue fazer essa medição de corrente, né? Então aqui, na verdade, ele está fazendo a transformação da corrente que está passando ali pro aparelho, né, que seria um amperímetro. Então ele tem essa configuração, né? Então vejam que o exemplo disso aí seria um amperímetro Alix. Okay? Bom, sobre as principais características dos transformadores de corrente, podemos citar as demais aqui embaixo que eu relacionei. Que é a corrente secundária nominal, sua corrente primária nominal, sua classe de exatidão, a carga nominal, o fator elétrico, o nível de isolamento, a sua corrente térmica nominal, corrente dinâmica nominal e a polaridade. Então, são todas características importantes quando a gente fala em transformador de corrente, certo? Então, quando a gente fala da corrente secundária nominal, ela é um valor padronizado por norma, certo? A gente vai ver que todas as características elétricas desses tipos de aparelhos são padronizadas em algumas normas, que a BNT tem a ANS. Então, geralmente, a corrente secundária do transformador ela é padronizada em 5 amperes, certo? Então, vai ser sempre esse valor aí. Já a corrente primária nominal, ela vai representar o valor nominal que o transformador pode suportar em regime normal de operação. E essa especificação deve considerar a corrente máxima do circuito em que o transformador está presente e os valores de curto-circuito desse sistema, né? Então, ele nada mais do que esse valor é o valor nominal que ele suporta, né? Que esse aparelho suporta na hora de fazer a medição, na hora que estiver operando pelo TC. Então, todos os TCs vão ter essas características elétricas, então ele tem que estar especificando quem é sua corrente primária nominal, para você não acabar prejudicando, né, e danificando o seu transformador. Já as classes de exatidão, valor máximo do erro do transformador de corrente, né? Então, todo transformador ele não vai ter uma medida exata, sempre ele vai ter algum erro. Então, essa classe de exatidão é exatamente isso, né? Você tem ali qual o erro máximo que ele poderá te dar, e esse valor é dado em porcentagem. Abaixo a gente pode ver aqui alguns valores de classe de exatidão. Né? Segundo as normas da BNT, você tem alguns valores, e segundo a EANS também outros valores. Então, são as exatidões aí. Quando o TC é usado para medição, quando o TC é usado para proteção, seus valores de exatidão são um pouco diferentes. Então, você tem que estar sempre atento a essas características elétricas. Outra coisa também importante é a carga nominal, né? Que ela se baseia nos requisitos de exatidão do transformador. Então, dependendo do valor da classe de exatidão dele, ele vai te dar a carga nominal, né? Ele vai te dar o valor da resistência, da reatância, da potência aparente, do seu produto de potência e da impedância. Então, você vai ter que ver qual é a classe
dele, né, e assim saber quais esses valores aí de carga nominal, né, quais são esses valores que a gente tem aqui na tabela abaixo. Então, depender aqui do valor da exatidão, ele vai te dar as grandezas que a gente tem aqui nessa tabela. O fator térmico, né, ele vai ser o que? Na verdade, vai ser a razão entre a máxima corrente primária, que o transformador de corrente é capaz de conduzir, né, em regime permanente, sem exceder os limites de elevação da temperatura especificados e sem sair de sua classe de exatidão. Né? Então, aqui nessa exemplo, nessa frase que eu trago, fica melhor entender, né? É um fator pelo qual você deve multiplicar a corrente primária para obter a corrente primária máxima que o TC é capaz de conduzir. Então, sempre todo TC ele vai ter seu fator térmico, certo? E o nível de isolamento? O nível de isolamento é definido pela máxima tensão do circuito ao qual o transformador vai ser conectado e é padronizado. Então, quanto às condições que deve satisfazer a sua isolação em termos de tensão suportável. Então, ele vai dizer quanto, né, vai definir a especificação TC quanto às condições que deve satisfazer a sua isolação em termos de tensão suportável. Então, qual é a tensão que ele suporta? Até quando, né? Então, você tem que ficar ligado nesse nível de tensão. E esse nível de isolamento ele vai ser definido pela máxima tensão do circuito. Já a corrente térmica nominal é o valor aqui máximo, é a maior corrente primária que um TC é capaz de suportar durante 1 segundo, quando você pega o enrolamento secundário e curto-circuita ele, né? Então, qual vai ser o valor dessa corrente? Então, ele vai estar, nesse valor vai ser a corrente térmica nominal. Então, todas essas características são feitas através de testes. Nesse caso aqui, você curto-circuita um enrolamento secundário, deixa durante 1 minuto, e aí você vai ver qual é a corrente primária que esse TC é capaz de suportar. Durante a fase de teste, você vai aumentando o valor da corrente e vê até quanto ele suporta, né? E nesse caso aqui, só até durante 1 segundo. Então, você também tem essa característica aí de corrente térmica nominal. Né? Então, aí fazendo o teste, ele não pode exceder, né, a temperatura máxima especificada para a sua casa de isolação. Então, dependendo da classe de isolação dele, ele vai ter sua temperatura máxima e aí ele não pode ultrapassar essa temperatura. Então, é feito através de testes para saber qual vai ser sua corrente térmica nominal. Já a corrente da dinâmica nominal, né, o que seria essa corrente dinâmica nominal, é esse valor da crística da corrente primária que um TC é capaz de suportar durante o primeiro meio ciclo com enrolamento secundário curto-circuitado. Então, sem também dar sem danos devido às forças eletromagnéticas resultantes. Esse valor geralmente ele é em torno de 2,5 vezes, né? 2,5 vezes o valor da corrente térmica nominal. Então, eu sabendo o meu valor da corrente térmica nominal, esse valor da corrente dinâmica nominal vai ser 2 vezes de meia, esse valor, ok? E a polaridade, normalmente ela é utilizada a polaridade subtrativa, né? Quando a gente fala em polaridade, os transformadores de corrente são identificados nos terminais de ligação primária e secundária por letras que vão indicar a polaridade para o qual foram construídos e que pode ser positivo e negativo. Então, ele é um aparelho polaridade, né? Tem seus polos, diferente de alguns outros que não tem polaridade, que você pode ligar de qualquer forma. Então, geralmente eles são empregados essas letras, né, com os índices P1, P2, simbolizando primário 1, primário 2, e S1, S2, que são secundários. E também a gente costuma dizer que um transformador de corrente tem polaridade subtrativa. Subtrativa, o que significa isso? Então, por exemplo, quando você tem uma onda de corrente em um determinado instante, ele percorre o circuito primário, né, ele vai do P1 para P2, e a onda de corrente correspondente no secundário assume trajetória de S1 para S2. Né? Então, nesse caso, a maioria dos transformadores de corrente ele vai ter uma polaridade subtrativa, certo?
questão de quando eu falei, né? Quando você tem uma corrente aí percorrendo do primário 1 para o 2, né? A corrente no seu secundário vai assumir a trajetória também de S1 para S2, ok? Bom, então a polaridade é só mesmo, o que a gente precisa saber entender sobre a polaridade é que eles têm seus polos, né? E eles são simbolizados lá pela letra P1 e P2 de primário e S2 de secundário. Então ele tem que ser ligado aí com ficar atento à questão das suas polaridades, ok? Bom, então era só isso mesmo, né? Essa aula é só para a gente entender, ver algumas construções mecânicas de alguns transformadores, como eles são construídos, certo? Entender também um pouco sobre suas características elétricas, ok? Então na próxima aula a gente vai estar vendo um pouco sobre os transformadores de potencial e também dando sequência depois a um pouco o estudo mais sobre as chaves seccionadoras e sobre os disjuntores, ok? Então até a próxima aula, pessoal.